certeza, você já ouviu aquela frase que diz assim: querer é poder. Mas agora você pode estar se perguntando: eu quero ser rico e não sou. Eu quero ser confiante e não sou. Eu quero ser muito amada, desejada, muito feliz e não sou. O que será que tem de errado então com essa frase? Será que basta a gente pensar uma coisa que realmente essa coisa acontece? E se a gente é aquilo que a gente pensa, como é que isso pode afetar a nossa saúde física, mental, emocional e até espiritual? Começa agora o programa Vida Mais Viva. Vida Mais Viva está no ar. Que alegria imensa poder chegar aí na sua vida, na sua casa, de onde você estiver nos assistindo, do Brasil, de norte a sul ou até de outros países. De toda forma, é uma alegria imensa estar com você. Bem, hoje eu vou começar agradecendo a você que fala conosco, que manda a sua mensagem. Aí a gente fica tão feliz porque a gente produz com tanto carinho esse programa para você, e os abraços de hoje vão para Vitória Maria Almeida, que é de São José dos Campos, que tem assistido a série Os 10 Mandamentos, tem refletido sobre as suas ações. Vai um abraço especial para você. Obrigada mesmo pela sua companhia e audiência, viu, Vitória? Também a Adriana Emanuela, que diz que ama esse programa, aprende muito com os pastores, e também falou: parabéns, apresentadora, és muito simpática. Louvado seja Deus por isso, viu? Ao Davi Torres também, que gosta bastante do nosso programa. Olha, e a você também que não mandou sua mensagem, e vocês outros que mandarem, aos poucos a gente vai falando os nomes de vocês e agradecendo. Mas e você que ainda não falou com o programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Acesse lá as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e também o nosso blog na TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Estamos esperando o seu comentário, a gente fica muito feliz mesmo, viu? E agora vou dar a oportunidade aos nossos amigos de sempre para poder falar com você, Pastor Chaguri, Professor Muniz. E, Professor Muniz, hoje você, além do Oi, tem uma tarefa especial. Fala sobre as pessoas que estão assistindo ao programa lá na região norte, tá bom? Pois é, Pastor Chaguri, doutora Mariana. Eu fiz uma viagem pelo estado do Amazonas, mais especificamente Manaus e na região de Maués, onde eu nasci. E vocês sabem que o programa é muito assistido no Amazonas. E aí vai um alô para a igreja do Japim 2. Convivemos ali no Retiro de Carnaval. Grande abraço a vocês. Muitos ali assistem ao programa. Maués, a cidade de Maués, quantos me disseram que com frequência assistem ao programa. Agora, o mais interessante foi chegar na Ilha do Sol, que é uma comunidade próxima da cidade de Maués, onde a Igreja Adventista realiza uma campal. Paramos ali, subimos. Quando eles me viram, eles disseram: Vida Mais Viva! Que legal! E aí ficamos batendo papo Louvado sobre isso. seja Ali eles... o programa chega ali com o sinal da cidade de Maués, porque pelo programa do governo de Luz para Todos, eles têm agora acesso ao nosso programa, né? Que legal, um abraço carinhoso para você que está nos assistindo aí da região norte do Brasil, viu? Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E você, Pastor Chaguri, fala o seu oi e manda aí um abraço especial para quem você quiser. Satisfação, mais uma vez, estar aí. Obrigado, doutora Mariana. Que notícias maravilhosas, hein, Muniz? Bênção de Deus. E é muito bom estar com você, trazer a mensagem do Senhor e para a sua transformação. Aquele abraço. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E por isso, nós convidamos o psicólogo Geber Caponeiro, que falará para vocês algumas coisas interessantes e importantes sobre esse assunto. Acompanhe. Tudo bem, Geber? Tudo bem. Como é que, de fato, essa questão da saúde mental pode afetar a saúde física, as outras áreas da vida? Falar sobre vida física afetando o corpo é uma das coisas que mais a gente tem estudos... Encontra no dia a dia, Encontra né? no dia a dia, e tem estudos nessa direção que vão dizer o quanto é importante o pensamento e quanto ele afeta também o corpo, né? Haja vista que nós temos uma área do conhecimento chamada psicossomática. E o que faz isso? O psico é a mente e o soma é o corpo.
e há uma interação entre ambos. Haja vista, se você tomar um susto ou for assaltado, você vai perceber que depois do assalto o teu corpo está trêmulo, agitado, você está aí com uma série de disfunções químicas dentro do teu corpo e por conta disso você fica agitado, no sentido de dar até um desdobramento de uma diarreia, uma sudorese, coisas nessa direção. E a gente pode perceber o seguinte, que afeta o corpo, por quê? Porque não aconteceu nada, mas aconteceu. Ou seja, tive um susto, um medo, não aconteceu fisicamente, mas eu fui violado mentalmente. O meu corpo decodifica essa informação e ele passa como resposta a parte visceral, ou seja, a parte do corpo. Então as pessoas ficam agitadas, tem pessoas que começam a baixar a pressão e assim por diante, passam mal. Como é que a gente consegue controlar os pensamentos, se controla ou não? Qual seria a gênese disso e se é possível mudar? Controlar os pensamentos é uma tarefa muito difícil. Não é simples, né? Não é Não só é você nada olhar no simples. espelho e falar assim, ah, eu não gosto de mim. Aí eu olho pro espelho e falo, ah, sou linda, pronto, acabou. Exato. Controlar os pensamentos é entender um pouco de si. Por quê? Porque o conhecimento de si faz com que ele, evidentemente, possa entender os seus limites e necessariamente aonde ele pode avançar também. Controlar pensamentos, eu entendo como uma tentativa de você agregar aquilo que você entende em você, como as mazelas da sua vida, e guardar num recipiente ou num arquivo em que você não tenha tanto acesso. Ter bons pensamentos pode te livrar de um problema visceral. Um Por problema do exemplo, corpo, né? eu tenho exatamente, questão do corpo. Eu não vejo que no caso de você pensar positivo diante de uma dor no pé ou de uma dor de cabeça vai te resolver. Desde que você não, é claro, Né? é legal ter um pensamento otimista, mas se você não tomar o remédio ou fizer o tratamento Ok. adequado, você não vai sarar. Não vai sarar. Né? O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que trabalhar na direção de entender quais são os disparadores que vão fazer com que você tenha tanto estresse ou tanta tensão. Por exemplo, teve um dia de trabalho excessivo, você chega em casa, a mulher também não compreende o que está acontecendo, os filhos estão agitados, existe uma série de elementos. Né? É claro que você, em tensão, vai gerar uma série de coisas no corpo. Claro. Então, assim, como pensar positivo? Eu tive uma discussão com um patrão, com uma chefe e assim por diante, ou fui ofendido, fui maltratado, e aí eu chego em casa, mantenho um pensamento positivo diante de um monte de diversidade contrária. Como é que eu faço isso? Né? Talvez a gente precisasse mais de ajuda profissional. Como é que eu sei quando é o momento de procurar ajuda? Você pode procurar ajuda profissional simplesmente porque você se quer autoconhecer, mas você pode procurar ajuda porque existem algumas necessidades que você vai perceber, inclusive no teu corpo. Não durmo bem, não me alimento bem, tenho irritabilidades, a paciência se esgota, eu tenho um momento bastante difícil, eu já não sou mais eu. Quando eu começo a perceber que eu já não sou mais eu, é um momento de você procurar ajuda. Por quê? Porque necessariamente as pessoas que estão do seu lado começam a perceber que existe uma alteração do teu comportamento. Então, se o meu corpo diz, ou se pessoas que me amam estão também dizendo que isso está me afetando, provavelmente é a hora É o momento. de eu É o procurar momento. ajuda profissional para poder controlar a questão do pensamento, das emoções e as questões físicas também, não é verdade? Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Geber, pela Obrigado sua a você. ajuda, pela sua participação, e a gente quer receber você mais vezes aqui. Estou à disposição. Nossa, que bacana, né? Isso que o Dr. Geber falou. Faz a gente ficar pensando o quanto que a nossa saúde mental pode influenciar outras áreas importantíssimas da nossa vida. Na verdade, a saúde, ela
é um conjunto, né? É a saúde para que você diga que até a Organização Mundial da Saúde diz isso, para que você possa ter saúde, você tem que ter saúde física, mental, espiritual, social. E hoje nós estamos falando um pouco sobre saúde mental. A Bíblia fala alguma coisa sobre saúde mental? Fale muito, né, pastor? Fala, tem muita coisa boa na Bíblia, né? Com certeza. Nós temos Romanos, né? Romanos capítulo 12, do verso 2 e 3, né? Lê, pastor, por favor, Vou para ler, quem sim. está nos Deixa assistindo. eu pegar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é esse não se conformar? É não estar moldado pelo mundo, né? Não, o cristão ele não deve ser moldado pelo mundo. O apóstolo Paulo, ele está falando dessa consequência maravilhosa que é estar em Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto importante do texto, é a prova de que o homem ele necessita dessa mudança, né? E essa mudança acontece através de Jesus, não ser moldado pelo mundo, pelo pecado, pelas trevas, mas ser moldado pelo poder de Deus. Conforma, né? Não Isso, tomar é. a forma. Isso tem que ver com forma, né? Você coloca a massa de um pão na forma, ela naturalmente se ajusta, ela se amolda, ela se conforma, assume aquela forma, né? Então, a saúde mental, ela parte desse princípio, de uma escolha. A que eu vou me conformar? A que eu vou me ajustar? A vida pregressa, então o apóstolo está dizendo, essa não serve mais. Esquece a vida pregressa. Dessa forma você já saiu. Vamos ver outra. Eu acho interessante que esse texto foi escrito há 1000 e não sei quantos anos atrás, né? Quase 2000 anos, e ele é atual, né? Parece que Sim. não vos conformeis com esse século. Parece que estamos em 2018 que ele foi escrito, é muito atual. Mas, tá, não conforma. Mas como é que a gente não conforma com o século de 2018? Qual é o segredo para a gente tomar uma nova forma? Tem um imperativo aí, não tem? Tem um imperativo. A primeira orientação, não assuma essa forma do mundo porque ela é passada, mas transformai-vos. Transformar é tirar de uma forma e colocar em outra. Tem que entender que uma forma era a vida antes de Cristo, a outra forma é a vida com Ele. É a essa transformação, sair de uma forma para outra, que o texto bíblico está dizendo. E isso é saúde emocional, de altíssimo nível, né? E o texto ele traz na voz passiva no grego, né? Sede transformados. Então, essa responsabilidade que nós temos em Cristo da nossa transformação. É impossível o homem que vivia no pecado, sem ajuda, né? Com problemas reais de uma vida pregressa, agora em Cristo que não seja transformado. É impossível, né? É possível a gente estar conformado e nem se dar conta disso? Estar com a forma desse século e pensa sobre si mesmo que está com a forma de Cristo? Estar conformado. Quem enxerga o que era é o cristão. Enquanto ele sem ser cristão, ele não consegue entender a sua vida pregressa. Aí vem o Espírito Santo, atua, começa a trabalhar em sua mente, mostra os caminhos, mostra o pecado, e aí começa o período de transformação na sua vida através do poder de Deus. Aí então é possível, né? Aí ele olha a forma. Sim, ele olha, eu era fala, assim. Não. Antes ele achava normal, e agora ele olha e fala, não é normal. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 3. Isso é absolutamente dinâmico, né? Essa transformação é dinamismo. Precisa ter consciência de que está num processo dinâmico de transformação. E no grego é metanoia, não é? De onde vem metamorfose. Eu preciso estar ciente de que essa metanoia está acontecendo na minha mente. Eu sinto que o que eu fazia antes já não... A síntese seria o seguinte, eu estou num processo de transformação, eu não estou conformado quando eu passo a odiar o que eu amava
e amar o que eu odiava. Ah, então eu vejo uma mudança porque os meus gostos mudam e as pessoas veem que a forma mudou também, né? Sim. Interessante que o texto ele diz o seguinte, se a gente for analisar o texto, existe um princípio básico aqui para a transformação. Qual é o princípio? Para que você veja qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Pressupõe o que é isso? Pressupõe que antes, conformado com o mundo, a gente Você não não tinha via. noção disso. Transformado, você começa a ter noção de qual é a boa e vontade de Deus para a nossa vida. Ao passo que isso acontece, essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus passa a ser a minha também, sem que eu me despersonalize, né? E isso é saúde mental, não é? Isso, se houver uma acomodação, se houver uma estagnação na vida com Deus, a pessoa não experimenta essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus. É preciso um avançar, é preciso um penetrar nesse mundo de delícias espirituais, que vai acontecendo na medida em que a pessoa não paralisa e na medida em que ela avança. Quando uma pessoa encontra Cristo, por exemplo, ela encontra algo maravilhoso na vida, que é o perdão de Deus acreditado. A boa e perfeita vontade de Deus é a ética divina, que são os parâmetros morais para a vida dela. Que o ser humano resiste, mas é exatamente onde ele vai ser feliz. Ok? Aí que Por tá a saúde isso mental. é que Paulo diz, você precisa experimentar a boa e agradável vontade de Deus, que nada mais é do que seus mandamentos, suas leis, seus parâmetros morais. Então, a mente, na medida em que ela experimenta isso, ela vai ganhando saúde mental, Saúde mental. saúde emocional. Significa que o ímpio não conhecia. Não conhece a vontade de Deus, faz a sua. E aí torna um conhecedor através do Espírito Santo. E seguindo mais em frente, ele fala assim, ó, tá falando no verso 3, que a gente não deve pensar de si mesmo além do que convém. O que é isso? Aquele que se conforma com esse mundo, ele não tem noção do que ele é de fato, né? Então, ele não sabe qual é o seu lugar na vida e nem no mundo. Ele vive por viver. O cristão, ele sabe que tudo advém de Deus, toda a sua vida é propósito divino. Então, ele sabe o seu lugar, ele sabe a sua hora, ele não é um presunçoso, ele não pode ser, um cristão não pode ser um presunçoso, um egocêntrico, porque ele reconhece que Deus é a ação da sua vida em todos os momentos, né? A vida antes de Cristo era uma vida egoísta, né? Egoísta. E egocêntrica. Você diz que o egoísta diz tudo para mim. O egocêntrico diz o mundo em torno de mim. O egocentrado diz eu e os outros. É o que os gênios aí das relações e da inteligência emocional chamam de o jogo do ganha-ganha, né? Sim. Ganha eu e ganha tu. Antes de Cristo, ganha eu e perde tu. Ou perde eu e ganha tu. É onde existe um desequilíbrio emocional. Com Cristo, ganho eu e ganha tu. Quer dizer, eu passo a pensar em mim, mas não de forma egoísta. Eu passo a pensar em mim como um preparo para servir. Por isso, eu cuido da minha saúde, eu cuido de minhas relações, eu cuido do meu espiritual, eu cuido de minhas emoções, mas pensando nos outros. Eu penso em mim não além do que devo, porque se eu pensar além do que eu devo, eu descambo para o egoísmo. A balança desbalança, na verdade, né? Perde Isso. o equilíbrio, né? Eu penso em mim, o que convém é amar a si em primeiro lugar, não é o mandamento? A palavra teologia, ela tem um grande significado, né? Teós, né? Então, Deus, logos, ologia, o discurso, palavra. Então, antes de Cristo, Deus não é o centro, o homem é o centro, é o antropocentrismo. Isso né? mesmo. A palavra antes de Cristo, o discurso do homem não é o centro da vida dele, né? Que é as suas emoções, a sua inteligência. Com Cristo, Deus se torna o centro. A palavra do homem, ela não é mais o centro, mas a palavra de Deus se torna o centro da vida. Então, a transformação, ela se dá pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo
e onde o homem ele deixa de ser o centro de tudo e Deus se torna o centro de toda a vida humana. Dessa forma, a gente entende que o resumo, então, dos 10 mandamentos na lei do amor é a medida da saúde mental, porque ele fala assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo, não mais e nem menos. Isso é saúde mental. E amar a si antes de amar ao próximo. Não no sentido egoísta, mas no sentido de mental mesmo, de saúde mental. Sim. Eu me amo, mas como um preparo para amar a humanidade. Eu preciso estar bem para que eu possa amar. Mais né? evidentemente, é por isso que o viver saudável em Cristo, ele é fundamental. Senão eu não consigo amar o próximo, porque eu não me amo. E como amar o próximo se ele não se ama? Se não se ama. Exato. Aí Jesus complica. Então ama como vos amei. Então exato, né? A gente não sabe amar, então a gente vem de Deus aquilo que é o amor. Ó, eu amei você primeiro, então eu lhe mostro o que é o amor, encho você e aí agora você ama os outros, mais ou menos isso, né? Sim. Diz que quando a pessoa está vivendo além da conta, ela tem felicidade egoísta. O que é a felicidade egoísta? Felicidade egoísta é o seguinte, eu vivo a minha vida, você não tem nada a ver com ela, vocês. Eu vivo a minha vida. Se eu estou tendo algum prazer, mesmo que ele seja sádico, para mim é o que interessa. Eu não tenho preocupação com os outros. Esse é o nível mais bruto da felicidade. Para eu chegar no nível 4, que é a felicidade social, onde o texto aí está falando, aí eu vou passar por felicidade familiar, felicidade social. Dá uma pincelada sobre essas felicidades, então, professor Muniz. O nível mais bruto da felicidade, isso a gente não vai falar muito nesse programa sobre isso, né? Sim. Mas o nível mais bruto da felicidade é esse, o egoísta. Se está fazendo bem para mim, pouco importa papai, mamãe, quem quer que seja. Para mim está bem, beleza. Felicidade familiar é o seguinte, minha família está bem? A tua que se dane. Sim. Felicidade social, aí eu penso em clube, eu penso em partido político, Fiel, Mancha Verde. Eu penso em religião, a coisa mais horrorosa são os tais dos currais religiosos. Eu sou católico, você é batista, você é espírita, eu sou adventista. E que não podem interagir entre si. Isso é complicado, porque é um nível de felicidade melhor que a egoísta e a familiar, mas ainda não é o plano da saúde emocional para o cristão. Saúde mental plena é quando eu chego na saúde social, quando a dor de um afegão é a minha dor. Quando a dor do carioca que estão sofrendo lá, nós estamos em São Paulo, é a minha também. No mínimo, orar por eles. É a substituição, né? Eu me ponho no lugar do outro. Colocar-se, A né? empatia de forma divinal. Isso significa não pensar em você além do que deve. E pensar com moderação conforme a medida da fé, para a gente ir encerrando. Eu penso em mim com moderação. Qual é a medida da fé? Pensar nos outros. Pensar nos outros. Entendi. É o equilíbrio, né? O equilíbrio em si, em prol do outro. Lembrando que a gente só pensa, a nossa sensação e o nosso sentimento de valor só é dado quando a gente, por Deus, né? É quando a gente entende tudo a medida isso. da fé cristã em relação à saúde emocional voltada para o outro agora, é Ele. Eu olhei para Cristo, a medida da minha fé é a medida da fé dele, dos atos dele. Aí, dessa forma, eu não penso nem menos de mim, nem mais de mim, tenho a mente limpa e posso experimentar qual seja a boa, perfeita e o homem, agradável. holisticamente, ele se equilibra. Isso é saúde, é o equilíbrio emocional, espiritual, o equilíbrio social, que dá a capacidade dele viver pelo próximo em Cristo. Com certeza. É a tal da homeostase, não é esse? Com certeza, homeostase. Homeostase. O estado de equilíbrio. Equilíbrio, né? Equilíbrio biopsico, sócio-espiritual. Que coisa linda esse texto que o senhor leu, hein? É maravilhoso. É maravilhoso, ele é completo, né? O que significa que antes de Cristo isso não existia, né? Com certeza. Isso não existia. O ser humano, em sua essência, com pecado,
ele é um ser desequilibrado, né? Pensa além de si mesmo, não pensa com moderação, não pensa no outro, Não somente sabe qual em si é não tem mesmo, capacidade de enxergar a vontade, a vontade Deus. de Deus. Ou seja, saúde mental tem tudo a ver com espiritualidade, né? Tem. Sim, agora, o que podemos dizer para as pessoas aqui de forma Já parte prática? para isso mesmo que eu ia te perguntar. Qual é o Vou segredo para dar ter uns saúde mental? pitacos aqui e deixar Manda para o bala. nosso pastor fechar aí. Se você está com dificuldade de deslocar essas emoções, essa mente ainda moldada a uma vida pregressa antes de Cristo. Qual é a vida pregressa antes de Cristo? É aquela onde tem ódio, rancor, mágoa, sede de vingança, vontade de represália. Saiba que mais do que você, o Senhor Deus, tem interesse em chegar na essência das suas emoções e, através desse processo da metanoia, transformar você para um pensamento mais altruísta. Assim será se você, com humildade, dizer: Senhor, toma conta de minhas emoções, retira de mim essas mágoas, deixa eu me conformar à vontade do meu Redentor, não é não, pastor? Sim, com certeza. Qual que é o segredo, pastor Chaguri? O segredo é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, sentir a presença dEle, o fluir dos pensamentos do Senhor na vida e que você consiga, pela graça de Deus, pelo poder do Senhor, esquecer de todas as coisas que para trás devem ficar. Deixa para lá e sirva a Deus de todo o seu coração e você terá muita alegria na sua alma e no seu coração. É isso, É isso mesmo. mesmo. Obrigada, viu, meus amigos queridos, e até o próximo programa. E você também, amigo querido, obrigada por ter estado conosco. E lembre-se que quando a gente fala tanto sobre ter saúde em todos os aspectos que a gente mencionou aqui, a gente não está falando simplesmente porque a gente quer que você viva mais, a gente quer que você não tenha diabetes ou hipertensão. Isso é muito legal. Mas não é o principal objetivo. A gente fala tanto sobre isso aqui porque a gente deseja que a sua mente esteja limpa, porque assim como Romanos 12:2 diz, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o segredo para ter saúde mental e é isso que a gente deseja para você. Fique com Deus e até o próximo programa.